O livro Barras, Vilas e Amores traduz bem o nosso convidado de hoje. Ele nasceu em Duas Barras, interior do estado do Rio, mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, traz a vila no nome e no coração. Já os amores estão em toda a sua obra. Eu tenho o prazer de receber um dos maiores nomes do samba, o cantor, compositor e escritor Martinho da Vila. Martinho, muito obrigado por ter vindo. Tudo bem? Tudo, é um prazer enorme ter você aqui. Tranquilo. Para a gente começar o nosso papo, vamos assistir aqui um pouquinho de você. Hoje é um dia, assim, importante, porque eu vou dar minha primeira aula magna. Essa aula, ela vai girar em torno da luta contra o racismo, da importância da inclusão racial. Eu vou frisar os principais pontos enfocados para a reflexão de todos nós. 1. O Dia Internacional da Luta contra o Racismo foi instituído pela ONU e é 21 de março. 2. O massacre de Sharpeville, que aconteceu em manifestação pacífica na África do Sul, foi motivador da luta armada contra o apartheid. 3. Há não racistas que discriminam e racistas que não. E 4. A inclusão racial é benéfica para todos. Por fim, peço que reflitam sobre os pensamentos do Nelson Mandela. Por exemplo, olha só o que ele falou. Sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Ele afirmou também que o racismo é odiento, mas tem cura. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Viva Nelson Mandela. Obrigado. Você está gostando da academia, né? Beleza, né? Você está aí no 5º período de Relações Internacionais e está levando isso muito a sério, né? Pois é, o curso são 8 períodos, passei do meio. Pois é, já está no 5º. Exato. Ou seja, para quem pensou que era só uma firula de artista, você está mostrando que o negócio é sério, né? Exato. Eu fui estudar Relações Internacionais para adquirir conhecimento, não para formação. O objetivo não é formação. Porque eu sou embaixador da boa vontade da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Os confrades são todos da área acadêmica. A parte prática das relações, eu já tenho que eu faço isso a vida inteira. Né? Aliás, todo artista, de maneira geral, ele faz relações internacionais, porque ele leva uma cultura para lá e traz informações para cá. Isso mas você foi além disso, fui além disso. Porque você busca realmente essa parceria, esse intercâmbio entre os países africanos de língua portuguesa e os países de língua portuguesa como todo, né? Portugal também. Então eu falei, vou estudar a teoria da relação internacional, e do nacionalismo de maneira geral, né? Do internacionalismo. E está interessante. Eu falei, eu vou ficar lá um pouquinho.
Aí eu fiquei, vou estudar um aninho, se for legal, aí eu estou gostando e já estou no quinto. E como é que foi essa experiência aqui dessa aula? Rapaz, foi um caso muito raro, né? Porque a aula magna, quem dá geralmente é uma pessoa que já foi reitor, gente que tem alguns doutorados e tal, que é bem da área universitária. Mas no Douro, qualquer um que tenha um reconhecido saber sobre determinado assunto e que ele transita dentro daquilo, ele pode dar uma aula magna. E convenhamos, você tem doutorado no que você faz, né? Pois é, aí me convido para dar aula magna, eu falei, acho que eu nem vou. Vou dar aula magna, acho que não está afinal. Aí minha mulher falou, não, vai sim, vai dar aula magna, tá, você dá isso. Aí eu peguei e fui lá, e foi interessante, porque a universidade ficou felicíssima. Eles falaram que há muito tempo não viu uma aula como aquela. Muita gente jovem, né? E nunca viu um auditório tão lotado, com tanta gente importante. Gente, tudo quanto é canto, tem outras pessoas que vieram de longe, de outras universidades. E foi fantástico. Agora, você está com 14 livros editados, né? E tem se enveredado aí para o campo da literatura e tem saído muito bem nesse ofício. Começou a estudar, está voltado mais para a academia. Isso aqui, se era um projeto que você já tinha, chegar a um determinado momento, você ia se dedicar mais a isso? Como é que você chegou a decidir a escrever, a estudar, enfim? As coisas da minha vida vão surgindo meio que sem muito planejamento. Eu nunca faço um planejamento muito a longo prazo. É sempre devagar, devagarinho, né? Bem devagar, devagarinho, dentro daquilo ali que eu posso e tal. Aquela história de botar o boné onde a mão pode alcançar. Ensinamentos da minha mãe, que era filósofa. Ela escreveu um livro para ela, Memórias Póstumas de Teresa de Jesus, como se fosse ela escrevendo a história da família e tal. Então as coisas vão acontecendo e eu vou trabalhando em cima. Até a vida artística mesmo eu não pensava em ser o artista que sou hoje. Aconteceu naturalmente, assim? Aconteceu, aí vai acontecendo, aí eu vou trabalhando. Porque você... Eu sou daquele jogador que está no militar, campo, né? que não corre muito atrás da bola, fica correndo para lá e para cá. Vai fazer... Não. Mas se ela vem no teu pé, tu faz o gol. Bem, agora é comigo. Agora você vai para lá, você vai para cá. Eu que comando o campo, é assim. Que maravilha. E agora a gente percebe também que na tua obra, para você contar as histórias, você traz personagens, né? Cria personagens para poder estar falando, por exemplo, a história do samba. Para contar a história do samba, você usa o recurso da ficção, né, para não ser uma coisa didática, mas traz o personagem. Como é que é esse processo de criação? Você planeja antes o livro? Esse livro vou começar falando sobre isso, o meio vai ter isso, vou finalizar com isso. Tem esse roteiro, esse pré-roteiro, ou uma coisa que vai surgindo naturalmente? Como é que é o teu processo? Eu tenho um roteiro, tipo, vou fazer um samba enredo. Eu não saio fazendo refrão, eu já vou escrever. Não, samba enredo, peraí, vou começar assim e vou concluir mais ou menos por aqui e tal. Isso no caminho ele muda. Mas você tem que ter uma base, entendeu? Tem um esqueleto ali, uma linha. Uma linha. Depois ela pode até caminhar. Como fazer um disco, pensa assim, um livro, um enredo. E a literatura da mesma maneira. E uma vez o Arnaldo Esquer falou, Martinho, eu já li os livros do Virtual dele. Eu estava tentando entender, eu custo entender, é difícil classificar os seus livros exatamente, dentro do que você falou, porque eu misturo ficção com realidade, às vezes, mas sempre a realidade em primeiro plano, que as pessoas ainda não descobriram muito. Na verdade, você usa os personagens para conduzir a história, para contar a história que é real. Que é real, exatamente.
E como eu nunca me baseei, como as coisas foram acontecendo naturalmente, eu nunca pensei em ser escritor. Então, cara, eu vou ser como fulano de tal, eu vou ser como Machado de Assis, eu vou ser como Lima Barreto, eu vou ser... Não. Entendeu? Então, eu nunca pensei isso. Então, eu criei minha forma de escrever. Aí misturo poesia, todos os meus livros têm letra de música misturada com o assunto. E fica legal. Agora, você começou a escrever porque recebeu um convite para fazer um livro, assim, né? Foi exatamente isso. Foi assim. Não foi algo pensado, eu quero agora escrever. Não. Foi uma coisa bem curiosa, que eu falei, as coisas acontecem. Uma editora de São Paulo pensou em pegar uns artistas, para usar o nome deles, e para eles fazerem livrinhos infantis. Artistas que atingem as crianças. Artistas que contam, não é isso? Então a história ele cria. Quem canta, conta. Quem canta, conta. Uma série. Aí fizeram uma pesquisa sobre artistas que atingiam crianças. Público infantil. Público infantil, para falar com eles. Então o nome surgiu. Aí eu já veio para surpresa enorme. Você imaginava isso? Que criança... Eu pensei, porque eu nunca escrevi livro, nunca fiz música direcionada à criança. Para criança, né? Mas eu tinha um público infantil enorme. Aí eu falei, mas eu não vou fazer infantil, nunca pensei nisso. Eu nunca pensei também em fazer livro infantil, nem nada. Você nunca pensou nem ser o Martim da Vila, que você era? Eles falaram, não, Martim, o livro infantil, o fundamental mesmo, e é verdade, infantil de verdade, a ilustração, às vezes, é mais importante, porque enche os olhos da criança, entendeu? Mas porque a criança se prega na história, né? Então a gente ajuda, não sei o que lá. Então eu falei, não, vou tentar escrever um negócio sozinho, então, já que é isso. Já que é para escrever, já que caiu no meu pé, vou fazer um gol, né? Exatamente. Mas aí o livro não saiu muito infantil, ele saiu mais infanto-juvenil, chama Vamos Brincar de Política. Mas eles gostaram do livro e editaram, entendeu? E aí foi o primeiro. Aí tu pegou gosto... Não, ainda não tinha pegado gosto, não. Mas quando, em 88, centenário da abolição da escravatura, muitos acontecimentos rolaram. E a Vila Isabel foi campeã. Eu fiz um enredo. Aquele enredo maravilhoso, né? O Kizomba, né? Aí eu falei, isso aqui precisa ficar registrado. Aí eu vi que a história da Vila Isabel não tinha nada escrito. Hoje tem. Aliás, a maioria das escolas até ali não tinham. Depois passaram a ter. Aí eu falei, então eu vou contar a história da Vila Isabel, desde sua fundação, até uma coisa mais pra gente. Mas acabou que aí eu tive que falar de África, tive que falar das minhas andanças, tive que falar das quizombas, aí virou quizombas, andanças e festanças. A festa do campeonato e tal, né? E ali misturou ficção ali também, sem querer, sem planejar. Né? Você é um griot moderno que vem registrando a nossa história. A gente vai fazendo o que é possível. Martim, a gente vai dar uma paradinha aqui. Gente, eu vou para o intervalo, mas como vocês já sabem, é rapidinho, hein? Fica com a gente aí que o papo tá ótimo e o Martim ainda tem muita coisa para contar para gente. Até já.